Pessoal da Amada Igreja com a Santa Paz do Senhor Jesus. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Quem vai sair daqui mais feliz, diga aleluia. Glória a Deus. Aproveitando que você está em pé, e abra sua Bíblia comigo, o livro de Juízes, capítulo 13, verso 5. Você na sua casa também, né? Dá um glória a Deus aí e abra a Bíblia em Juízes 13, 5. Hoje nós vamos falar sobre um título que está muita gente hoje falando, pastor, você errou lá no título. Como conquistar a derrota? Não é a vitória, não. Não, é a derrota mesmo. Amém, igreja? Porque se você souber como você consegue perder, você vai dar um jeito de fugir desse caminho, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então é isso mesmo. Você na sua casa também, é isso mesmo. Como conseguir a derrota? Quem quiser ser derrotado, eu vou dar a receita aqui, tá bom? Obrigado, Sara. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos lá. Juízes 13, 5. Se você puder ficar com a Bíblia aberta em Juízes, a gente vai explanar bastante aí. Capítulo 15, 16. Tá bom? Diz assim: porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Pai, te damos graças por esta noite em que estamos aqui mais uma vez, para poder, Deus, receber o melhor de Ti. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem mostrado, Pai, que todos aqueles que dão ouvidos à palavra, Senhor, sempre têm um testemunho de vitória, porque o Senhor é aquele que nos ensina a viver, Senhor, acima de todo mal. Muito obrigado porque eu sei, Pai, que nós estamos aqui e o Senhor também está aqui. E se o Senhor falar conosco, Pai, tudo será perfeito. A palavra não será roubada, Deus, porque a semente plantada vai dar frutos. Desde já nós te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. E agora que você está sentado, já foi bênção hoje? Já? Abençoa quem está do seu lado aí. Fala, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Alguém abençoa a Raíssa lá no som ali. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, queridos? Então vamos falar sério hoje, né? Vamos falar sobre o que nós não devemos fazer, né? Se a gente não quiser ser derrotados. Amém? Eu quero pegar um exemplo do nosso dia a dia. Por exemplo, alguém aqui já pegou uma faca para abrir uma lata? Já? Eu já, né? A gente sabe que não é o certo, né? Não é o certo. Mas às vezes a gente dá um jeitinho, né? Então pega uma faca para abrir uma lata, a faca perde o corte, né? Quem já cortou coisas que não devia com faca, né? E acabou perdendo todo o corte da faca. Então, a gente tem que entender que cada coisa tem um propósito, cada coisa tem uma necessidade, um sentido, né? Se a gente usar contra o sentido pelo qual ele foi criado, as coisas tendem a se desmanchar nas nossas mãos, né? Eu, por exemplo, eu cansei, né? Cada vez que eu compro massa plástica, às vezes tem coisa que a gente tem que remendar com massa plástica, né? Que é uma massa dura, né? Como é que você mexe lá vem um líquido, né? Como é que chama aquilo? Catalisador. Como é que você vai mexer o catalisador na massa plástica? Colher, filho. Quantas colheres eu já perdi? Não, você nem sabe disso. Porque você pega a colher e mexe lá e depois já era a colher. Enterra ela que é mais fácil. Ninguém nunca vai ver. Posso ouvir um amém? Quer dizer que eu não fiz isso sozinho, né? Alguém já deve ter feito coisa semelhante. Então, queridos, é importante a gente destacar isso porque a gente precisa entender o que a palavra tem para nos ensinar. Sim ou não? Vamos dar início ao raciocínio, então, né? A gente precisa entender que nós fomos amados por Deus de tal maneira que Ele resolveu nos adotar. Sim ou não? Né? Nós estávamos perdidos, mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu não sei você, mas eu me recuso a acreditar que Deus enviou Jesus para me resgatar, para que eu tenha uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, uma vida muito distante da vida abundante que a palavra me promete.
Sim ou não? Porque senão Jesus não prometeria, né? Ele falou assim, olha, né? Vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância, na tua opinião? Né? É a vida que a gente leva? Nem todo mundo leva uma vida abundante. Porque uma vida abundante, ela começa desde o momento que você está ali descansando, né? Os seus sonhos, os seus planos, tudo que você sonha, você consegue botar em prática, consegue conquistar, né? A saúde sua está legal, as suas finanças estão legais. Não estou falando de ter riqueza, estou falando de ter tudo aquilo que você precisa, né? Então isso é uma vida abundante. É a vida onde a gente quer comer um negócio e pode comer. A gente quer sair, pode sair. A gente quer fazer tal coisa e pode fazer. Não tem dores, não tem problemas, não tem preocupações que tirem o nosso sono. Isso é a vida abundante de que o Evangelho nos promete. Amém? Pastor, eu não vivo isso, eu não estou vivendo isso. Então, se a gente for ser sincero, 80% dos crentes, né, não vivem essa vida abundante. Não vivem. Né? Que a gente sabe que os problemas são diversos. Né? E será que os problemas nascem sozinhos na nossa vida? O que você acha? Você acha que Deus amou todo mundo menos você? Pastor, olha, eu não sei porquê, tanta coisa, olha quanto problema me acontece, um atrás do outro. Só tem problema na minha vida. Será que Deus esqueceu de você? Então, para tudo, tem uma explicação. Na Bíblia diz que não existe maldição sem causa. Amém? Não existe maldição sem causa. Então, tudo aquilo de ruim que a gente vive, claro que a gente não pode generalizar Deus. Deus, ele age como ele agiu com Jó. Ele permitiu que Jó passasse por situações adversas porque ele estava sendo envolvido numa disputa entre o diabo e o próprio Deus, né? Então Jó não sabia, mas ele estava sendo o foco de uma disputa. Então existem casos e casos, mas na maioria das vezes, né, eu quero te falar que a Bíblia não mente. Ela diz que você teria vida e vida com abundância. Amém? Vamos lá então. Vamos pegar hoje um exemplo bíblico, né, para a gente poder se situar aqui, né? Eu quero falar hoje sobre Sansão. Quem foi Sansão? Quem já assistiu filmes de Sansão? Cara forte, né? Ele tinha a força de 1000 homens. Ele fazia coisas assim assustadoras. Por quê? Porque a Bíblia diz, nós lemos aqui, que ele foi gerado por Deus, né? Quando ele foi consagrado ali, né, a Deus, Deus então dá a Sansão uma força descomunal, porque tinha um propósito sobre a vida de Sansão. Qual era o propósito? Livrar Israel da mão dos filisteus. Amém? Então presta atenção que Sansão, ele era um nazireu. O que é nazireu? Nazireu é alguém separado para Deus. Nazireu é alguém que não é como todo mundo faz tudo o que quiser, mas o nazireu não. O nazireu foi separado para Deus, para viver para Deus. Amém? Eu quero falar para você que, mesmo que você não entenda isso ainda, mas eu e você fomos separados para Deus também quando a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Amém? A nossa vida não pode mais continuar sendo aquela vida que a gente tinha, porque agora eu tenho alguém morando comigo, o Espírito Santo de Deus, ele mora em mim. Ele conduz os meus passos, ele abre os meus olhos, ele me mostra a diferença entre o certo e o errado. Sim ou não? Larissa, no meu microfone, abaixa um pouquinho o botão verde. No meu microfone aí, eu tô no sem fio, tá? Tá escrito aí sem fio. Aqui tá tudo desligado. Amém, queridos? Glória, obrigado, tá ótimo agora. Muito obrigado. Tá desligado. Bom, vamos lá. Amém? Onde é que eu estava mesmo? Fugiu agora. Sim, nazireu. Muito obrigado, né? Então perceba que Sansão, ele era um nazireu de Deus. O que é um nazireu? É alguém consagrado. Então a mãe dele fala assim, olha, o meu filho eu consagro a ti, Senhor, e na cabeça dele não vou passar navalha. Em nenhum momento da vida dele. Então ele tinha um cabelo grande, comprido, porque ele nunca havia cortado o cabelo. E naquele cabelo, naquela consagração, consistia a força de Sansão. Então a gente vê que Sansão, ele não tinha para ele. Podia amarrar ele com
cabo de aço. Nem existia naquela época, né? Mas podia amarrar ele com cabo de aço, ele arrebentava tudo, porque ele tinha força extraordinária, né? Então eu quero te falar que Sansão, ele foi separado para quê? A Bíblia disse aqui, ó, nós lemos, olha, vou ler de novo, Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Por quê, Senhor? Porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Então perceba isso, eu e você, nós não fomos consagrados, não fomos nazireus de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Então o propósito do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é para que eu e você tenhamos autoridade sobre tudo e sobre todos. Quando eu falo isso, estou falando no mundo espiritual. Amém? Então sobre pisarão em serpentes e expulsarão demônios e não sei o quê. Tudo isso, né? A Bíblia diz, não vos fará dano algum. Por quê? Porque nós temos essa autoridade que foi dada por Deus. Amém? Mas a gente não vê isso acontecendo. Porque a gente acaba fazendo de tudo para conseguir a nossa derrota. Amém? Então vamos lá. Como é que Sansão fez, o nazireu de Deus, que nasceu com esse propósito? Olha, Juízes 14:7. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Primeiro ponto que eu quero que você grave, por favor, né? Para a derrota de uma pessoa. Qual é o primeiro ponto, né? São os desejos visuais. Amém? Toma muito cuidado com as coisas que você admira, as coisas que você olha, porque quando a gente olha, o desejo nasce. E quando o desejo nasce, o pecado começa a inundar o teu coração. Amém? Então a gente vê aqui que Sansão, ele tinha uma fraqueza por mulheres, mas não só por mulheres. Ele tinha uma fraqueza por mulheres erradas. Quanto mais errada a mulher fosse, mais ele admirava, mais ele queria. Então o primeiro ponto que a gente tem que vigiar para não ter um sucesso na derrota, qual é? Vigiar aquilo que nós olhamos, aquilo que nós observamos. Amém? São os desejos visuais, né? Quem aqui não desejava alguma coisa, mas depois de olhar muito, você começou a desejar? Né? Vamos lá, não precisa ser pecado não. Um celular. Eu nunca quis um celular, mas depois que eu comecei a olhar muito para um celular, eu falei, nossa, eu também quero um celular. Sim ou não, igreja? Quem aqui não estava nem com fome, mas olhou numa máquina de frango assado e falou, nossa, me deu fome agora. Amém? Vocês estão entendendo que o desejo, ele nasce daquilo que a gente olha? Sim ou não? Então preste muita atenção nisso, porque nem tudo que a gente olha é sadio. Nem tudo que a gente olha é bom. Nem tudo que a gente olha vai agregar na nossa vida. Eu estou falando aqui que Sansão, ele gostou, ele olhou para uma mulher errada e gostou de olhar para ela. E ali ele já começou, como dizem os antigos, né, ali ele já começou a matutar na mente dele, né? Ah, se eu não fosse crente. Quem já falou isso aqui? Ninguém, né? Ninguém falou isso aqui, né? Ninguém falou isso aí em casa também, né? Ah, se eu não fosse crente. Quando você diz isso, você está falando, Deus, eu quero tanto pecar, mas culpa sua, eu não vou pecar agora, bem que eu queria, né? Então vamos parar com isso, né? A gente tem que dar glória a Deus. Nunca fale isso, tá bom? Então, o primeiro perigo, qual que é? A primeira derrota que nós temos é no campo visual. Amém? Vamos purificar os nossos olhos, vamos parar de olhar para as coisas que não agregam, para as coisas que nos fazem pensar em coisas que nos afastam de Deus. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Então Sansão, ele tinha um pacto com Deus, sim ou não? Será que eu e você, nós temos esse pacto com Deus também? Sim ou não? Claro que temos, né? Nós somos filhos de Deus, e é isso que você tem que encarar com seriedade. Você um dia disse sim para Jesus, você foi transformado em filho, em filha de Deus. Então a gente precisa buscar as condições necessárias para que esse título, né, caia sobre nós. Amém? Eu não posso continuar sendo do jeito que eu era, né? Então o que é ter uma vida com Deus, por exemplo? Né? Quem tem vida com Deus? Mas o que é ter vida com Deus? Você sabe?
Ah, pastor, eu estou no culto todo domingo. Isso é vida com Deus? Não, claro que não. Pastor, eu tenho uma carteirinha de membro da igreja. Isso é vida com Deus? Não, não é. Amém, queridos? Pastor, eu tenho uma Bíblia maravilhosa. Que Bíblia linda que eu tenho. Isso não é vida com Deus. Nós precisamos ter vida com Deus. Amém, queridos? Tudo isso é comunhão com Deus, é claro. Mas a vida com Deus, uma aliança com Deus, ela envolve 4 aspectos aqui, olha, né? Então, o primeiro é a obediência ao Senhor. Amém? Quantas vezes, pastor, como que eu vou obedecer a Deus? Né? Tem gente que confunde. Acha que obedecer a Deus é obedecer ao pastor, né? Antes fosse, né? Ia ser legal, ia ter mais respeito os pastores. Hoje o pastor fala e a pessoa não está nem aí, né? Entendeu? Então presta muita atenção nisso, né? Não é obediência ao pastor, não é obediência ao líder, não é obediência ao pai, à mãe que nós estamos falando de obediência a Deus. Se você é obediente a Deus, o resto das autoridades todas serão bem-vindas na tua vida. Amém? Você vai obedecer pai, mãe, marido, esposa, você vai obedecer tudo aquilo que estiver, né, diante de você, porque primeiro você obedece a Deus. Amém? Então, obediência a Deus, o que é? Sacrificar, muitas vezes, os nossos desejos pecaminosos, porque a gente sabe que Deus não quer. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? Quem já teve essa experiência aí, em nome de Jesus? De obediência a Deus, mesmo sem você entender nada, você falou, não, eu não vou fazer, não sei porquê. E depois você viu que era Deus trabalhando na tua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, né, esse é o primeiro ponto que exige uma aliança com Deus. Obediência. Segundo, santidade. Jesus falou, sede santos porque eu sou santo. Como é que eu vou ser santo, pastor? Eu peco todo dia. Mas quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele se achega a nós. Amém? E quem tem um tempo de casa, um tempo de igreja, né, sabe, quando a gente está num tempo de oração, a gente fica mais sensível a Deus. Sim ou não? Quando a gente fica muito tempo distante da oração, a gente fica menos sensível a Deus. Então, quando você entende que você está pecando demais, busca a santidade. Como? Se aproximando de Deus. Amém? Começa a orar mais, começa a frequentar mais as coisas que são de Deus. São cultos, são células. Né? Anda com pessoas que edifiquem, que falem do Senhor. Isso vai te dar força para orar. E quanto mais você ora, mais certeza você tem de que Deus é contigo. Amém? Então, primeiro ponto, obediência. Segundo, santidade. Quanto mais eu tenho de Deus em mim, menos espaço eu vou ter para o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Pastor, eu só penso em besteira, então começa a orar. Né? Começa a orar. Eu creio cegamente que Jesus, ele veio ao mundo de uma mulher, cresceu, teve desejos humanos, teve desejos pecaminosos, porque ele sentiu fome, sentiu sede, ele sentiu tudo que a gente sente. Mas ele nunca deixou o pecado vencê-lo. Amém? Você acha que Jesus não pecou porque ele não sentia desejo? Não. Jesus não pecou porque cada vez que ele sentia fraqueza, ele ia orar. Amém, igreja? Amém, igreja? E isso gera santidade, oração. Busca o Senhor, ora. Senhor, está difícil, eu não consigo. Aí você vai sentir o refrigério que vem da parte de Deus. Amém? Aquele monstro fica pequenininho e você consegue vencê-lo facilmente. E o terceiro ponto é a fidelidade. Então eu tenho que ser obediente a Deus, eu tenho que buscar santidade e tenho que ser fiel a Deus. Né? Como que eu sou fiel a Deus? Eu sou fiel a Deus através do meu dia a dia, das minhas atitudes, da minha honestidade. Amém? Quando você está sendo honesto com uma pessoa, quando você está sendo honesto num negócio, quando você está sendo honesto com você mesmo, você está sendo honesto com Deus. Amém, queridos? Isso é fidelidade ao Senhor. Eu não posso ser fiel a Deus só na casa de Deus. E quando eu saio na rua eu faço tudo errado. Não! Se eu tenho uma aliança com Deus, se eu tenho se eu fui consagrado a Deus, eu preciso então
é ser fiel a Deus em todo o tempo. Amém? Eu sou fiel a Deus, mas vira e mexe eu estou mentindo. Quem mente está sendo fiel a Deus? Não, claro que não. Se você não é fiel a Deus, você tem comunhão com Deus? Não. Se você não tem comunhão com Deus, você tem aliança com Deus? Também não. Uma coisa gera outra. Quem está entendendo? Amém? E por último, a comunhão. Então aí é gostoso. Aí é gostoso a gente ter uma Bíblia bonita, é gostoso ser membro de uma igreja, é gostoso a gente, sabe, estar nos cultos, porque você entra e sente que Deus está aqui. Amém? Tudo muda quando a gente então busca essa aliança com Deus. Amém, queridos? Então nós vamos entender que Sansão tinha tudo, ele era consagrado, mas ele despreza tudo isso, até que ele conseguiu a derrota dele. Amém? Vamos lá, olha. Então a gente falou qual foi o primeiro ponto? Os desejos visuais. O segundo ponto, onde a gente vai conseguir a nossa derrota, né? São os relacionamentos perigosos, né? Olha aqui, ó, Juízes 16, 1. Juízes 16, 1. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Então perceba que, quando Sansão deseja com os olhos, ele não bloqueia os pensamentos impuros. E quando ele tem um encontro com essa mulher prostituta, ele nem pensou duas vezes. A Bíblia diz, entrou a ela, está dizendo assim, ele teve relacionamento íntimo com ela. Amém, igreja? Então presta atenção que quando nós não bloqueamos os desejos impuros, então eles ganham força até descer para o coração. Todos nós sabemos exatamente como isso funciona, né? Se a gente não bloqueia aqui os desejos impuros, eles descem para o coração e se transformam em pecado. Amém? Primeiro homicídio da história, primeiro assassinato, foi o irmão que matou o outro, né? Caim matou Abel. Mas antes de Caim matar Abel, o pecado nasceu na mente dele. Antes de ele matar Abel, a revolta ganhou força dentro dele. E ele alimentou aquela revolta. A revolta desce para o coração, ganha força, então vai para as mãos e o pecado é cometido. Amém, igreja? Então perceba isso, toma muito cuidado, né, com esse tipo de coisa. Então, andar com pessoas erradas, né, relacionamentos perigosos, né? Com quem vocês estão andando? Com quem você anda? Com quem você conversa? Né? Pensa nisso, com calma. Você frequenta, por exemplo, a igreja, mas só anda com quem debocha da sua fé? Isso acontece muito, né? Nós temos muita gente na nossa família, né? E família é o que está mais próximo da gente. Mas, se você perceber que a pessoa está debochando da tua fé, o que você está fazendo ali? Está perdendo seu tempo. Posso ouvir um amém ou não? Sabe por quê? Porque uma hora você vai acreditar, você vai falar, puxa, é verdade mesmo, olha, eu estou na igreja e não consegui o que eu queria, e a pessoa nem vai na igreja e conseguiu, acho que eu estou perdendo tempo. Você vai começar, né, a acreditar. Por quê? Você está andando, ouvindo pessoas erradas. Amém? Pastor, eu estou horrorizado, você está falando isso. Não, você tem que amar a família, tem que estar junto, mas você tem que ser luz. Amém? Você tem que ser sal. Você tem que ser luz. E nem sempre a gente é sal e luz. Quantas vezes a gente, diante de assuntos de família, a gente começa a dar nossa opinião e a gente bota mais fogo do que água no negócio? Sim ou não, igreja? Então presta atenção nisso, né? Você gosta de estar sempre envolvido com as coisas do mundo, né? Não pode ter um negócio diferente aí do mundo que você está lá, você está envolvido e tal. Ah, pastor, tem que estar lá. Então presta muita atenção, porque esse é o segundo ponto, né? Você olha, deseja, depois você começa a andar no meio. Aquilo te chama atenção, aquilo te envolve, você gosta de estar nos lugares perigosos. Amém? Então, 1 Coríntios fala assim, olha, 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. A Bíblia não está falando, olha, cuidado que estão te enganando. A Bíblia está falando, olha, você mesmo
consegue se enganar. É isso ou não? Olha, não vos enganeis, mas as más conversões corrompem os bons costumes. Amém, igreja? Aqui está falando de más conversões. Aqui é pior ainda, aqui está falando das pessoas. Não achou? 1 Coríntios 15, 33. Está aqui, olha. As más conversões. Existe má conversão, pastor? Existe. Tem muita gente que se converte de boca para fora. Tem muita gente que tem uma conversão superficial. E essas pessoas servem como brasa no meio da igreja. Sim ou não? Essas pessoas estão na igreja com o único propósito de arrancar quantos eles puderem da igreja. E a gente cai nessa. Quantas pessoas caem nessa? Porque dão ouvidos, né, a pessoas indevidas. Presta muita atenção. Se você está perto de alguém que só murmura, o que está agregando na tua vida? Amém, igreja? Alguém que só fala mal da igreja, alguém que só reclama da igreja, reclama do líder, do louvor, reclama do louvor, reclama da palavra, reclama do pastor, reclama das cadeiras, reclama do banheiro. O que essa pessoa está fazendo na igreja? Posso ouvir um amém? Preste muita atenção, tá bom? Então, primeiro ponto, olhos. Segundo, estar no meio. Terceiro ponto para a derrota é começar a flertar com o pecado. Essa é a parte mais perigosa. É quando a gente já se acha tanto. Eu já sou tão crente, já tenho 10 anos de igreja. E a gente acha que a gente já pode brincar com o pecado. Presta atenção nisso. Né? Juízes 16, 4. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Dalila, então a gente sabe que foi a mulher que finalizou, né, a derrota de Sansão. Por quê? Porque ele subestimou o inimigo. Amém? Ela era filisteia, ele era inimigo dos filisteus, ela era filisteia, mas para ele, né, quem é a Dalila? A Dalila não vai fazer mal para mim. Eu sou maior do que ela. Presta muita atenção, você que é crente, cheio do Espírito Santo, né? A gente não pode subestimar o inimigo. Amém? O maior erro de um crente é falar assim, o diabo não existe. Ele existe. Ele é poderoso, que ele tentou tomar o trono de Deus. Você entender? Se não fosse Deus, nós já havíamos sido fulminados pelo diabo. Porque ele tem poder. Só que o poder dele, isso eu lembro do meu pastor. O poder dele vai até onde você permite. Amém? Por que, pastor, que está falando isso? Porque a minha Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, igreja? Então nós temos essa autoridade sobre o mal. Desde que a gente entenda, né, que a gente tem que fazer tudo certo para que a palavra de Deus tenha poder na nossa vida. Amém? Aleluia. Olha só, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual. O que é jugo desigual? Eu sou crente e o meu sócio não é crente, ele é de outra religião. É jugo desigual. Por quê? Porque um quer fazer uma coisa que você não aprova. Você quer fazer uma coisa que ele não aprova. É jugo desigual. Amém, queridos? Então preste muita atenção nisso, olha. Não vos prendais a um jugo desigual com infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Amém? Então preste muita atenção na sociedade que você vai fazer, nos relacionamentos que você vai desenvolver, né? Nós não podemos ser melhores do que ninguém, mas a gente tem que entender que não tem comunhão, luz e trevas. Amém? Amizade é uma coisa, negócios são outra coisa. Então presta muita atenção que Sansão, ele foi, né, e decidiu ter um negócio sério com uma mulher que não deveria. Amém, igreja? Amém. Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que acontece muito por aí, né? Graças a Deus é por aí, mas é, por exemplo, uma mulher que se apaixona por um homem casado. Um homem que se apaixona por uma mulher casada. É certo que vai dar errado.
Sim ou não? A gente sabe que vai dar errado, mas a pessoa não quer saber. Então, que comunhão tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Amém? Ah, pastor, mas eu me garanto. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Você se garante até que você esteja bem distante das promessas de Deus. Amém? Sansão se garantiu, mas não conseguiu. Então, o quarto ponto da derrota, para a gente não esticar demais, né? Olha, é desprezar o inimigo, brincar com as fragilidades humanas. Então, Sansão fez isso, ele desprezou o inimigo, ele brincou com as fragilidades humanas. Não brinque com as fragilidades das pessoas que você acha que não vão conseguir te tocar, porque eles te tocam. Amém? Olha aqui, olha, Juízes 16, do 6 ao 15. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Então, Sansão estava lá todo apaixonado, igual um bobão, né? Todo encantado. Ela estava falando para ele: olha, eu quero amarrar você, eu quero tirar a tua força, eu preciso descobrir, me fala qual é a tua força. E ele, quem já viu alguém cego de paixão aqui? Hã? A paixão tem o poder de cegar a pessoa, principalmente quando é uma paixão errada, porque a pessoa é como uma serpente, a serpente ela tem o poder de hipnotizar, né, as pessoas. A pessoa fica hipnotizada. Olha, não vai por aí não que o caminho está ruim. Não, eu sei o que eu faço. A pessoa não consegue enxergar o perigo diante dos seus olhos. Amém, igreja? Olha só. Então Dalila está falando, olha, como que a gente pode te amarrar para poder te afligir? Versículo 7. Diz-lhe Sansão: se me amarrarem com estas vergas de vime frescos, que ainda não estiverem sem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim, não soube em que consistia a sua força. Então presta atenção que ele mentiu para ela. Ele falou assim: olha, se você pegar 7 vergas de vime, né, cruas, e me amarrar, eu perco a minha força. E aí ela deu um susto nele, ele levantou como se aquilo não fosse nada, e arrebentou tudo. Ele estava vendo, mas ele não queria acreditar. Amém, igreja? Deus está falando com você nessa noite? Presta muita atenção que Deus está te mostrando. Tem pessoas na tua vida, tem situações te envolvendo. Deus está te mostrando: sai daí, não brinca, cuidado. Mas você está se garantindo. E Deus está te falando: olha, você está indo certinho para o caminho da tua derrota. Presta atenção. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 10. E disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na câmara interior, então as quebrou com seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora, com que podereis ser amarrado? E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com o liço de teia. Versículo 14. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declaraste em que consiste a sua força. Amém? Então perceba, queridos, que
A Bíblia não mente quando a Bíblia diz, não existe maldição sem causa. Quantas vezes Deus quer te abençoar, mas você corre para o lado errado? Quantas vezes Deus quer te abençoar, mas você não quer enxergar o perigo? Quantas vezes Deus está falando para você, olha, sai desse relacionamento que não é abençoado, e você continua? Sabe o que você está buscando? A tua derrota. Amém? Quem aqui que não ia perceber, meu Deus, essa mulher está querendo o meu mal, né? Mas ele estava cego, ele estava hipnotizado, ele estava enfeitiçado pela paixão. E no versículo 6 mesmo a gente vê que a mulher está dizendo para Sansão, Sansão, me fala como que a gente te amarra, como que você perde a tua força. Quero falar para você que ele acaba confessando, né? Todo mundo já conhece essa história. Ele fala, olha, se cortar o meu cabelo, a minha força vai embora. Então, quando ele dorme, né, eles prendem Sansão, cortam o cabelo dele com navalha. E quando ele acorda, então ele estava mais fraco do que um fracote. A força dele tinha ido embora. Presta muita atenção nisso. Porque quando Dalila insiste, o que Sansão deveria ter feito? Ele deveria ter corrido. Pastor, mas é uma vergonha ter que correr? Não, não é vergonha. Sabe por quê? Porque a gente só corre de algo que é maior do que nós. E se existe uma coisa que é maior do que nós, é a natureza humana. Amém? Corra da natureza humana. Amém, queridos? Pastor, não é o diabo que é maior? Não. Não, o diabo, a Bíblia diz ó, em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo está resolvido. O problema sou eu. O problema é você. Amém? O problema é a natureza humana que insiste em pecar. A natureza humana que insiste em ter razão. A natureza humana que insiste em resolver tudo sozinho. E Deus está falando para você, não vai por aí, porque eu te escolhi para que você tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Amém, igreja? Como fugir então dessa natureza humana? Como que eu faço para fugir? Né? Então a Bíblia está falando, olha, sujeitando-vos a Deus e resistindo ao diabo. Sabe o que a gente faz? Quando a gente não ora, a gente resiste a Deus. E quando a gente peca, a gente se sujeita ao diabo. Nós estamos invertendo as coisas. E Deus está te falando nessa noite, olha, eu quero que você tenha vida e vida em abundância. Mas você tem que entender uma coisa. Eu sou o teu Deus. Amém? Eu sou Deus. Ele é o pastor e nós somos ovelhas. Ovelha não sabe fazer nada sozinha. Acredite, igreja. Amém? Hoje em dia tem um monte de ovelha que decide tudo. Não precisa mais de pastor. Ah, o pastor falou, mas eu não concordo. O que a gente mais ouve hoje em dia é isso. Ovelha autossuficiente. Amém? Então presta muita atenção. Se Deus deixou uma igreja, se Deus deixou um pastor, né? É porque o pastor tem que passar para vocês o segredo da derrota, para que você saiba que você não pode fazer nada disso. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero finalizar, né? Te dizendo que Deus é luz. Sim ou não? Deus é luz. E onde a luz chega, as trevas têm que sair. Você não percebe, mas isso acontece aqui. Apaga todas as luzes para mim, Larissa, por favor. Raíssa. Vou chamar ela de Larissa, ela fica louca. Aqui é trevas, ó. Certo? Vocês estão em trevas. Acende a luz para mim, por favor. Aí, ó. Cadê as trevas? Não tem lugar para as trevas onde tem luz. Amém, igreja? Ah, pastor, o diabo está se levantando na minha vida. Está faltando luz. Posso ouvir um amém? Está faltando luz. Pastor, olha, eu não consigo, eu estou triste, eu não consigo me alegrar. Está faltando luz. Pastor, eu não consigo sonhar, está faltando luz. Pastor, eu não consigo me animar, está faltando luz. Porque se a luz entrar em você, não vai ter espaço para as trevas. Em nome de Jesus. Amém? Quem já teve depressão aqui? Já teve? Você tinha ânimo? Você tinha vontade de lutar? Você tinha vontade de vencer? O que te dominava quando você tinha depressão? Trevas. Trevas.
e mais trevas. E cada dia as trevas eram mais densas. E cada dia as trevas te engoliam. Mas quando você encontrou a luz, aleluia, aleluia, a luz começou a encher você. E as trevas não tiveram mais lugar. Posso ouvir um amém? Por isso, eu quero encerrar com Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando, igreja? Quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Aleluia. Amém? Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que se você entender, o culto tem que ser racional, igreja. Sabe, tem que ser racional. Você tem que entender, entrar na igreja e entender, puxa, a palavra hoje me ensinou como que eu vou fugir da derrota. Porque uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Sem Jesus nós já somos derrotados. Amém? Ah, mas eu tenho Jesus. Será que você tem? Os sinais seguirão aos que crerem. Amém? E se você tem de verdade Jesus, você tem que começar a tomar posse de uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Porque Ele é maior do que todo o mal. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar sorriso no teu rosto. Eu quero profetizar esperança brilhando nos teus olhos. Eu quero profetizar paz nos teus descansos. Eu quero profetizar sonhos se cumprindo, sendo realizados, testemunhos de vitória ao grande Deus, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe aí, diga amém. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, igreja? Vamos orar?